Olá pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal de toda quarta-feira, 19 horas, onde a gente se encontra para conversar sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E hoje a gente vai receber uma convidada muito especial, a Beth. A gente chama Beth Mática, parece até que Mática é sobrenome, né? Mas eu acho que de tanto ela trabalhar com esse tema, né, com esse assunto, eu acho que já virou parte do sobrenome dela, né? Beth Mática, do Instituto Beth Mática, vai estar aqui com a gente para conversar sobre como a gente pode transformar a matemática em algo que o TDAH vai gostar. É isso mesmo, gente. A gente sabe que crianças com TDAH costumam ter muita dificuldade de matemática, né? Pessoas que têm TDAH apresentam 4 vezes mais risco de apresentar dificuldade de matemática. Então é muito comum. E a gente precisa criar uma estratégia para que a matemática fique mais acessível, mais atraente para as crianças que têm TDAH. E, ao mesmo tempo, utilizar a matemática para estimular o cérebro TDAH. E a gente vai conversar sobre isso hoje. A Beth Mática é especialista nisso e ela tem muitos materiais para nos apresentar, para nos mostrar, né, para dar como exemplo. E a gente vai conversar e te ensinar, mãe de TDAH, como você pode utilizar a gamificação para transformar a aprendizagem do seu filho em casa, tá bom? Ó, ela já tá aqui, o pessoal já tá entrando também, sejam muito bem-vindos, boa noite. A gente se encontra toda quarta-feira aqui, né, às 19 horas, e hoje com um assunto muito legal. A gente fez uma live algumas semanas atrás, no finalzinho de fevereiro, se eu não me engano, sobre TDAH e dificuldade na matemática. Foi uma live que teve muita participação das mães. As mães perguntaram muito, né, mostraram, né, o quanto seus filhos têm dificuldade na matemática. E a gente, então, decidiu fazer essa live que vai trazer aí uma orientação mais prática para você, mãe de TDAH, até você, professora, que está aqui, né, assistindo com a gente. Como você também pode transformar a matemática em algo mais lúdico, né? E não só lúdico, mas também usar a matemática para estimular o desenvolvimento das funções executivas, que no TDAH a gente sabe que elas estão aí prejudicadas, né? E a gente precisa estimular, e a matemática é uma ótima forma de fazer isso, ok? Já vou chamar aqui a Beth. A gente aguarda um pouquinho ela entrar. Maristela, seja bem-vinda. Cristiane. Consegui. Olá, Oi, Beth. boa Tudo noite. bom? Tudo bom, graças a Deus. Muito Ah, bom que estar bom. aqui. Desde já agradeço o convite. A gente fica Ah, ansiosa, doida para chegar logo a hora para a gente começar a conversar. é verdade. A gente marca com um pouco de antecedência, né? E fica esperando, né? Ou será que quando vai chegar? Vai chegar. E assim, essa live, Beth, assim, não tinha outra pessoa para convidar, porque você faz um trabalho incrível, né? A gente já teve a oportunidade de participar, né, do TDAH Day, duas edições de TDAH Day. A gente teve a oportunidade de participar também de 2 edições do curso, né? Primeiro Espaço no TDAH, que você deu ali também uma participação. E o quanto, né, você conseguiu não só transformar a matemática, que já é algo maravilhoso, né? A gente sabe que a matemática, de um modo geral, gera uma certa resistência nas pessoas, né? E no TDAH, eles têm muito, né, 4 vezes mais risco de desenvolver dificuldades em matemática, Nossa, mas não só transformar a matemática, mas trazer a matemática como algo que vai poder estimular o cérebro do TDAH, né? Porque com a certeza. gente vai ver, a maior dificuldade do TDAH na matemática não é a matemática em si, são as funções executivas do cérebro que estão aí, né, ainda imaturas, e por conta disso ele acaba apresentando dificuldade na matemática. Quando você usa os recursos, né, que você desenvolveu para trazer a matemática para a vida da criança, isso acaba também estimulando esse cérebro e ele acaba Com aprendendo, certeza. né? E é disso que a gente vai falar. Mas antes, eu queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho.
E já convidando as mães que estão entrando, as professoras, que vocês podem fazer pergunta a qualquer momento. Estou olhando aqui, a gente vai bater o nosso papo de mãe hoje, juntas. Então, oficialmente, boa noite. Obrigada, Juliana, pelo convite. E quando você falou Betmática, foi um aluno que me chamou, assim, tinha outra Bet na escola, isso há mais de 20 anos. E eu gostei do Betmática, comecei a assinar Betmática. E hoje é uma marca de jogos educativos e também para estimular o gosto pela disciplina que é tão aí, né? Muita gente aí chama de bicho-papão. Então, eu sou Elizabeth Gomes, conhecida como Betmática, idealizadora dos Jogos Educativos Betmática, diretora do Instituto Betmática, lá junto com o Caio Machado, né, o Centro de Desenvolvimento Humano. Sou palestrante do Congresso Brincar, tenho mestrado em Educação, que a gente conseguiu concluir, graças a Deus, o mestrado em Educação. E terminei também agora, que é muita loucura, né? Uma pós em metodologia Singapura, do Peru. Tudo em espanhol, aula até meia-noite, vamos embora. Então eu me realmente gosto do que eu faço e eu estou me especializando na área de elaboração de jogos. E tem tido essa tendência para a área da inclusão. Tenho recebido alguns convites de alguns simpósios de neuropsicologia, de neuropsicopedagogo. Então, eu fico feliz dessa abrangência do meu trabalho, né? Eu não fico focada no ensino da matemática escolar. A gente ensina matemática para a vida e a gente trabalha com uma metodologia própria, no qual a gente desenvolve o que você falou, né? Essas funções executivas que são tão necessárias para os nossos alunos, aliás, para todos, né? Para todos. Então, esse é o nosso trabalho atualmente. É isso aí. E eu pude ter oportunidade, né, nos nossos encontros lá no PDH Days, principalmente que você teve mais tempo ali, né, de conhecer alguns materiais que você desenvolveu, né, materiais próprios, né, e eu fiquei, assim, muito impactada, assim, com a dedanha da matemática. Sim, Porque, assim, a dedanha é o xodó. É a menina dos olhos. É a menina dos olhos. além de toda a matemática, né, ser colocada ali numa disputa, numa gamificação, que o TDAH adora, né? O TDAH adora essa disputa, esse desafio. Tudo que envolve gamificação, o TDAH tem uma tendência a se engajar mais. Agora, quanto, né? E no dia até a gente conversou, né? Fez uma duplinha ali, né? Do quanto essa atividade, esse jogo, estimula as funções executivas do cérebro, né? Então, a gente falou de controle inibitório, a gente falou de flexibilidade cognitiva, a gente falou de memória de trabalho, de atenção. Então, assim, todas essas habilidades que a gente sabe que no TDAH estão, né, que o TDAH tem dificuldade. Eu separei a dedanha aqui. E que, na verdade... Tá, fica à vontade. Que, na verdade, essas dificuldades, né, essas funções executivas que acabam prejudicando, né, a aprendizagem lá dos conteúdos da sala de aula. Então, assim, eu fiquei... Amei. Né? Eu até, bom que você achou aí, né? Eu acho que a gente poderia até, Beth, se mais para frente um pouquinho, né? Eu tô me mudando agora, semana que vem, então minha vida esse mês é uma loucura. A gente poderia até, se você quiser, fazer uma live dessa no YouTube, que a gente pode compartilhar a tela, você mostrar o seu material, que aqui a gente mostra, dá para ver direito, né? Mas assim, eu acho que vale a pena, porque eu percebo assim, muitas mães sofrendo com o dever de casa, sofrendo com a hora de estudo da criança, né? Porque muitas vezes não sabe. A matemática é o ponto crucial, né? Normalmente, quando tem algum problema, é matemática. Tá com dificuldade de quê? Só pode ser em matemática, né? Isso já é algo cultural, ter dificuldade em matemática. E aí a gente vem com uma outra linha mostrando o quê? O lado belo da matemática. Como é gostoso aprender matemática. Né? Como que vale a pena pensar matematicamente.
Então, essa é a minha proposta sempre, com meus alunos, no instituto, com os pais que eu recebo, nas palestras que eu ministro, nos cursos que eu ofereço, a minha fala é sempre essa. Vamos mostrar, vamos conhecer e vamos mostrar a beleza da matemática, a beleza do raciocínio matemático, como que é importante quando você vê uma pessoa falando, declamando uma poesia, não é linda? Então, quando você vê uma pessoa argumentando matematicamente, né, defendendo um ponto de vista, mas usando a matemática, e é isso que eu tenho buscado, eu tenho retorno disso com os meus filhos, os meus alunos, eu acho isso formidável. E é isso que a gente precisa focar. Porque, às vezes, a matemática escolar, por si só, ela não desenvolve um raciocínio. E ela não é atraente. Não é atraente. Né? Ontem eu ouvi de uma mãe falando que o filho de 8 anos falou assim, antes de ir para a escola: mãe, eu hoje não estou animado para ir para a escola. Falei, uma criança de 8 anos. 8. Né? Então, quer dizer, na escola desanimado, né? Com 8 anos ele pensa isso da escola. Então, o que eu quero dos meus alunos, dos meus alunos lá do Instituto, que eles falam assim: oba, amanhã tem aula. Amanhã tem aula. É isso que a gente espera do coração dessa criança. Amanhã tem aula, né? Eu não posso faltar, eu não posso perder. Não é aquele não posso perder com medo de perder a matéria e ficar reprovado. Não. É de falar, eu não posso perder porque vai ter alguma coisa diferente. Vai ter alguma coisa especial naquela aula e eu não posso faltar. Então, a gente tem pensado muito nessa área, desenvolvimento de materiais. E, por exemplo, né, a Maria Montessori criou o material dourado específico para alunos que tinham dificuldades. E hoje é um recurso utilizado no mundo inteiro, para todos os alunos. Então, alguém fala assim: mas você faz material para autista? Você faz material para TDAH? Você faz material... Eu falo, eu faço material para um aluno, para um adolescente, para um adulto. E aí a gente vai ver se encaixa naquele perfil, né? Porque depende da criança, depende do que ela já sabe, do que ela consegue fazer. Então, meu material é muito amplo, porque eu procuro pensar nessa amplitude. Né? Eu tenho recurso que eu uso com crianças de 4 anos e com adulto de 90. Sim, e são jogos flexíveis no sentido, por exemplo, esse é a dedanha. Você pode, né, tem ali todo um conteúdo que é abordado, né? Mas a mãe em casa, ela pode recriar em cima desse jogo, colocando outros conteúdos, inclusive até de outras disciplinas, né? Então, assim, tem vários jogos que você tem. Teve um, eu não me lembro o nome, mas é um que foi feito no primeiro TDAH Day. Aquele que tem umas bolsinhas transparentes, aí tem ali a pessoa... O quadro multifuncional. Aquilo ali é um sucesso. Então assim, são coisas que você pode colocar conteúdo de história, pode colocar conteúdo de matemática. Então, assim, a grande questão é você aprender a gamificar de uma forma que a criança tenha interesse naquilo e não só jogue, mas aprenda e desenvolva habilidades através do jogo, né? Eu posso começar com um relato? Pode, com certeza. Olha só. Lá do Instituto, esse jogo aqui, tá dando para ver? É chamado Pula Cores. Eu criei baseado num jogo online que eu gostei da estratégia, e aí eu vou adaptando o melhor material, tamanho, né, as peças. E aí, quando eu consigo concretizar, eu falo: agora está pronto, esse jogo está pronto. Esse jogo aqui, que sempre na aula lá no Instituto, a gente começa com uma dinâmica, uma atividade, um jogo diferenciado para estimular, desenvolver essas funções executivas e fazer um aquecimento no cérebro dos nossos alunos, inclusive do aluno com TDAH. E ontem, esse aluno com TDAH, a gente começou com esse jogo. Passar as peças verdes para o lugar da roxa e a roxa para o lugar das verdes, seguindo as regras da dama. Ou seja, quando eu venho para cá, eu tenho duas possibilidades. Ou eu ando com a verde, ou eu pulo com a roxa. Só que
Aí a gente pensa antes. Se eu vier com a roxa, com a verde, vai ficar juntinho, eu não vou conseguir pular mais, vai travar o jogo. Uhum. E aí ele vai criando possibilidades, porque não pode voltar. Quando você volta, você reinicia o jogo. E aí eles ficam danados. O que que esse aluno fez? Eu publiquei no Instagram. Gente, eu achei o máximo. Esse aluno com TDAH, né? O nosso querido lá. Ele pegou o caderno, abriu o caderno, pegou o lápis, fez as marcações, desenhou as bolinhas, os discos, e começou a fazer análise de possibilidades com o lápis. Cara, Antes de jogar, antes de mexer no jogo, porque ele sabia que a regra era não pode voltar. Eu achei aquilo uma coisa fantástica, porque ele sim, parou, porque, pensou em possibilidades. Você pode explicar melhor do que eu. Explica aí, o que que ele pensa? Como é que foi isso para ele? olha, TDAH, ele tem, nesse jogo, parece um jogo simples, né? Quem joga, na hora que a gente joga, a gente vê que não é tão simples. É Mas para o verdade. TDAH, ele é extremamente desafiador, porque ele envolve controle de impulso, porque assim, a tendência é ele querer passar logo as verdes para o lado de lá. Então, qual é a tendência? Ele passar a primeira verde e a segunda. Depois que ele passa, trava o jogo, ele não tem como Trava o jogo. voltar. Então, controle de impulso, pensar em consequência do seu ato, porque tem uma consequência. Então, você pensar no que pode acontecer naquilo que você vai fazer. Então, tudo isso, o TDAH tem uma dificuldade. Aceitar que o jogo travou e ele perdeu. Com Né? certeza. A regulação, da Reiniciar. frustração, Eu achei né? interessante que ele ficou analisando para ele poder não ter que reiniciar. E você Uhum. sabe que ele analisou, aí ele falou assim: não, se eu passar essa para cá, vai acontecer isso e vai bloquear, eu não vou conseguir passar essa cor. Então, eu vou passar essa para o outro lado. E se eu passar essa para o outro lado, ele estava prevendo 3 jogadas à frente. E Isso, aí, o TDAH, depois que ele TDAH tem analisou, dificuldade com isso. depois que ele fez essa análise no papel, no lápis, usando o lápis, ele parou o lápis e foi para o jogo e executou e acertou. Sim. E aí, porque, assim, parece, mas ele foi lá, era mais fácil para ele jogar. Não, não é, gente. Porque, assim, ele teve que fazer previsão de jogada, como você falou, né? Ele fez uma previsão de 3 jogadas depois. Sim, Cara, o TDAH é focado no aqui e agora. Ele não pensa em 3 jogadas depois, ele pensa na jogada que ele vai dar agora. Né? E ele sair do campo da prática, porque o TDAH ele é muito prático, para ir para o campo da abstração, né? Campo do nossa, pensamento, do foi lindo, planejamento. Né? Então, assim, foi como lindo de se ver. raciocínio matemático, porque não deixa de ser um raciocínio matemático, Não, isso, esse raciocínio raciocínio lógico. ajudou a desenvolver essa habilidade tão importante de controle de impulso, de planejamento. E aí, por que ele foi para o papel e ele não fez só ali olhando? Porque o TDAH, ele tem necessidade do concreto. Então, ele precisou Olha, colocar ali no papel para que aquilo ali se tornasse concreto. Porque se ele ficasse só analisando no campo das ideias, olhando para o jogo e analisando, ele poderia se perder. Né? Então, assim, ele foi extremamente habilidoso, né? Em termos de funções executivas, apesar habilidoso. das suas dificuldades. Então, ele encontrou Sim, estratégias sim, que é ajudaram, isso né? que eu ia falar. Ele encontrou estratégias e assim, foi a primeira pessoa que fez isso com esse jogo. E olha que eu já apliquei esse jogo para muita gente. Então a gente vê a importância do jogo, a necessidade do jogo nas aulas de matemática para Sim, desenvolver a criatividade, a atenção, a flexibilidade numérica, a flexibilidade de pensamento, a flexibilidade na hora da resolução de um problema. E a gente começa a pensar o quê? Eu preciso desenvolver a atenção desse aluno, o foco, porque na hora de uma prova, de uma atividade escrita, ele vai ter que se concentrar, ele vai ter que parar, ele vai ter que esquecer o que está ao seu redor, né, e focar. Então, o jogo, ele já faz esse trabalho. sim. Ele ajuda o aluno nesse desenvolvimento. Então, quando ele parte para uma parte prática, um exercício, e olha que esse aluno está ele está no primeiro ano, a linguagem é toda simbólica, a linguagem de intervalo de conjuntos, que é uma coisa totalmente abstrata. Sim, E sim. ele faz
fazendo direitinho, lendo o problema, montando. Então, assim, eu estou vendo como que o raciocínio dele está avançando, como que ele está elaborando estratégias, como que ele consegue memorizar o que a gente está trabalhando, porque a gente foca no lúdico. Sempre tem algum material, sempre tem alguma atividade. Por exemplo, E aí, esse aqui, ó. Olha que delícia. sim. Esse aqui é o geoplano quadriculado. Acabou de fabricar, tá? Tem meia hora, porque eu vou para um curso em São Paulo, meu marido está lá produzindo. Esse daqui é o geoplano quadriculado. Gente, isso aqui eu ensino até função do segundo grau. E aí você constrói a parábola, constrói tudo. Aqui a gente está vendo, ó, é uma matéria de 8º ano. A soma dos ângulos internos de um polígono. Aqui eu tenho um pentágono de verde e eu consegui dividir o pentágono em 3 triângulos. Então, a soma dos ângulos é só multiplicar 3 vezes 180. Ele está manuseando o triângulo. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Se cada um é 180, então eu tenho 3 vezes 180. E aí você vai com ele chegando, analisando, até chegar no padrão da fórmula, para ele entender, porque não adianta você chegar e falar, olha, para achar o número de a soma dos ângulos internos, você usa essa fórmula. Tá. Sim. O que significa isso? Sim. Né? E aí você falou de duas coisas importantes, que às vezes eu vejo, primeiro, né, a questão do concreto, né, e para o TDAH isso é essencial, não importa a idade, até adulto precisa, muitas vezes, desse concreto, não só porque ele tem dificuldade de abstração, porque o adulto às vezes até tem aquela coisa da abstração, mas para ele poder se concentrar, para ele poder centrar ali em algo que é palpável, concreto, e sair do campo das ideias, porque o pensamento do TDAH é muito tumultuado, é cheio de distratores dentro do próprio pensamento. Então ele tem um pensamento ali que ele está realizando a atividade, mas ele tem vários outros pensamentos periféricos que atrapalham. Então, o concreto ajuda o TDAH a focar. E isso é essencial. Né? Então, assim, a mãe TDAH em casa, quando ela traz esse concreto, né, para a criança, mesmo que a atividade seja uma atividade abstrata, e ela ajuda a criança, né, a pegar um concreto para fazer, é melhor. E uma outra questão, e aí falando até para os professores, né? Às vezes o professor está lá reclamando, né, que a criança tem dificuldade de controlar impulso, que ela é muito impulsiva na sala e tal. E é um professor de matemática, por exemplo. Cara, esse professor de matemática podia estar usando a matemática para estimular essa criança a desenvolver essa habilidade de controle de impulso. Sim. Então, assim, você mostrou vários jogos aqui, né? Que trabalha exatamente isso. São jogos que trabalham habilidades matemáticas, mas que também desenvolvem controle de impulso. Então, quando ele está trabalhando esse material, não só ele está desenvolvendo a matemática, que é a disciplina dele, mas ele também está trabalhando uma dificuldade que o aluno tem comportamental, né? Que atrapalha a aula dele muitas vezes. Né? É verdade. Então, assim, é um ganho duplo, né? Eu tive um aluno no 9º ano, 8º e 9º ano com TDAH, eram dois irmãos gêmeos, e aí um, né, todo certinho, todo padronizado, e o outro todo agitado, esbarrava tudo, caía tudo, documento, material caía, o caderno bagunçado, sujo. E aí, uma vez ele me entregou um trabalho com a letra perfeita. Aí eu falei, esse trabalho não é seu. Ele, sim, professor. Eu falei, não é? Olha o seu caderno e olha esse trabalho. Ah, não, você mandou alguém fazer para você. Professor, eu juro para a senhora, pelo amor de Deus, que eu que fiz. Eu falei, então me prova. Aí peguei, né? Eu já sabia. Me prova agora aqui a sua letra. Me prova agora que essa letra é sua. Aí ele foi no meu caderno, escreveu. Aí eu falei, tá vendo? Olha que coisa linda. Aí ele falou assim, eu entendi muito bem a colocação dele. Professora, a senhora não tem noção o quanto é difícil para mim escrever em cima da linha. O quanto é difícil para mim fazer isso do jeito que eu fiz esse trabalho. É muito demorado e eu não vou dar conta das coisas da escola. E aí a gente foi conversando, eu falei, tá bom, você ganhou a nota. E aí eu fui começando a chegar mais próximo desse aluno. Na hora dos jogos, ele era bom porque ele era líder. Ele era líder nato, ele tomava frente, ele resolvia. E o que aconteceu? Ao final do ano, ele já estava mais controlado e, assim, pareando com os melhores alunos da turma em matemática. Foi um avanço incrível.
nesse menino. E é um avanço na matemática, mas é um avanço em outras Na áreas, vida. né? Comportamental, né? Tudo mais. E assim, essas dificuldades que o TDAH carrega traz muito problema em casa, né? Porque Sim. a mãe, assim, não é que ela não seja professora. Mesmo que ela fosse professora, ela teria dificuldade de lidar, porque são situações que a gente não aprende no dia a dia como lida, né? É. Então, o dever de casa, o estudar para a prova, vira uma guerra muitas vezes. E, então, assim, uma dificuldade que seria lá na matemática, vira uma dificuldade de relacionamento pais e filhos. Gera uma É. desconexão desse pai, desse filho, gera um conflito que vai muito além da matemática. Então, assim, Sim. a gente precisa olhar para isso, né? Muitas mães me pedem muitas dicas de como fazer para estudar em casa, né? E, assim, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, né, da sua experiência nessa criação de jogos, na gamificação, na condução de crianças com TDAH. Que orientação ou que dicas você poderia até dar para as mães do que elas poderiam fazer ali, coisas práticas para ajudar a criança, né? Porque eu acho que isso é claro que a gente precisa de vários elementos, né? A criança precisa estar em tratamento, a gente precisa de uma orientação, às Sim. vezes, mais específica. Mas existem coisas como, por exemplo, que a gente falou, né? Trazer o concreto para a atividade, isso ajuda a criança, né? E aí, com a sua experiência, podia dividir um pouquinho com a gente alguma orientação que pudesse dar para essas mães. Então, o que eu prezo, né, o que eu defendo é a não repetição de exercício. Não é pela repetição de exercícios que o aluno vai se desenvolver. Uhum. É lógico que a matemática exige treino, exige um treinamento, rever, fazer, né? Mas não é isso que vai fazer o aluno aprender matemática somente. Tem situações que ele vai aprender a fazer um cálculo, ele vai ter que fazer uns 10, 20 daquele para poder ele conseguir memorizar o método, né? O algoritmo. Só que a gente pode criar formas diferentes do exercício, fazer de forma diferente. Por exemplo, existe exercício lá, quem é maior, 14 ou 15? Então, se eu monto aqui, isso aqui são cubos, é um lançamento agora meu, né? Esse aqui tá um sucesso, esse jogo. A Beth cheia de lançamentos, né? Sempre. Aí para você fica invertido ou fica normal? Que divertido. Mas a gente sabe, sim. Isso, 15. Então, ele pega o cubo, ele joga, ele sorteia e ele vai ver. Tirei o 4 e o 3. Se eu colocar nessa ordem, que número eu tenho? Se eu trocar a ordem, que número eu tenho? Quem é maior, quem é menor? Como que é um sinal de maior, menor? Então, quando eu estou apalpando, manuseando, manipulando o material, eu tenho outros sentidos sendo usados. Eu posso falar assim, olha, com os números, com os algarismos 3, 4 e 9, que números que eu posso formar? Aí você fica. Agora, se os números estão aqui, se eu peguei os algarismos aqui para montar meu número, a colocação, na hora de analisar as possibilidades, ele vai mudando de posição e ele está manuseando e ele está o que é no concreto. E outra coisa que eu passo também para os professores é o seguinte: às vezes é necessário a gente passar atividades diversificadas na própria aula. Por quê? Decompõe o número 5.527. Não, esse grupo aqui vai decompor o 5.527. Esse aqui vai decompor o 4.380. Esse aqui, e a gente vai comparar. Como é que estão esses números? Quem tem mais dezena? Quem tem mais centena? Que algarismo está maior? E quem é o antecessor desse, daquele? Porque aí você vai deixando o aluno, em alguns momentos também, ser autônomo na aula de matemática. Porque a aula de matemática, normalmente, é muita repetição. O professor já vem com tudo muito prontinho. Então, a gente precisa dar a gente precisa dar essa liberdade. Por exemplo, tem exercícios que eu coloco assim, A, B, C, D. No E eu coloco, crivo C. Aí eles olham, quem não foi meu
aluno ainda não sabe. Professora, eu falei, o que é isso? Eu falei, ó, você vai criar um cálculo e você vai responder. Ah, então eu vou fazer direto. Eu falei, não, você vai escrever, crie você, e do lado você vai criar a questão e vai responder. Até em avaliação eu já fiz isso. Porque eu sei que ele vai criar uma questão que ele vai ter condições de fazer, porque ele vai saber fazer aquilo que ele criou, aquilo que ele inventou. Então, a gente precisa estar, realmente, o que você falou, gamificando. Por exemplo, a tabuada. Tabuada é um nó, né? Uhum. A tabuada é um nó. Eu tenho vários recursos para tabuada, mas vários, mas vários. Vou mostrar alguns aqui rapidinho. Esse aqui é o xodó agora. Olha que coisa linda. A tabuada geométrica. Você sabia que a tabuada tem a sua forma geométrica? Você já ouviu falar nisso? Vi no seu Instagram. Aí, aqui é a tabuada do 2. Olha só. Aí só comprando ou vendo comigo. Ó, a tabuada do 2, 2 mais 8, 10. Então a do 10 também tem esse formato. Ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e o ciclo continua, não vai sair desse formato. E aí a gente tem a do 3 com 7, que tem o mesmo formato, a do 9 com a do 1. E por que a do 5 não vai ter forma? E aí começa a investigação. Por que a do 5 não vai ter forma? Vou montar aqui para vocês. Alguém imagina por que a do 5 não vai formar? Olha só. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Olha o padrão. Ela vai e volta no 0 e 5. E aí, então, a tabuada não é um castigo, pelo amor de Deus, papai, mamãe, professores. Não use a tabuada como castigo. Mas, por outro lado, Juliana, lançaram aí uma fake, né? Falando que não se pode mais ensinar tabuada. Isso é mentira. Um aluno que não sabe a tabuada, um aluno que não domina os fatos básicos, ele não avança em matemática. Então, eu tenho vários recursos. Esse aqui é outro que eu lancei. Ganhei um prêmio lá no Paraná. Quem me patrocinou para ir para lá lançar foi a Van, que me patrocinou. Eu agradeço a Van. E esse kit fez um sucesso. Esse kit é um sucesso, porque a gente trabalha de várias formas com ele. A caneta aqui sumiu. Aqui, por exemplo, olha. Esse é um kit todo baseado em conhecimentos, em currículo matemático. Não é feito de qualquer maneira. O material todo tem um embasamento teórico. Então, aqui eu tenho que número vezes qual o número dá 10. E aí, um aluno coloca 2 vezes 5. Uhum. Aí você vai comparar com o outro. E você botou o quê? Ah, professora, eu botei 5 vezes 2. Muito bem. E você? Ah, eu botei 1 vezes 10. E o outro? Ah, eu botei 10 vezes 1. Você já achou os divisores do 10? Você já achou isso, a flexibilidade? Você já achou os divisores do 10 em uma atividade com um exercício? Um exercício. Eu não esqueci, porque a gente também vai esquecendo esses nomes, né? Mas tem uma propriedade da matemática também, é comutativa, que fala? Isso, a propriedade comutativa. 5 vezes 2 e 2 vezes 5, né? Isso. E aí a gente pode pensar também o seguinte. Ah, 2 vezes o 5 deu 10. Mas será que se eu multiplicar alguém por 4, vai dar 10? Aí, primeiramente, eles falam, não. Por quê? Porque a gente só pensa no número natural. 0, 1, 2, 3, 4. Aí eu falo, mas se o lanche custa 10 reais, 4 colegas foram comer aquele lanche. Estava todo mundo duro, então teve que se juntar para pagar um lanche de 10 reais. Não vai dar um valorzinho para cada um, não? Ah, claro que vai dar, tia. Vai dar 2,50. Então, olha só. 4 vezes 2,50 também dá 10 reais. Olha que interessante. E será que vai dar para 8? E aí a gente vai estimulando o raciocínio na conversa, no almoço, na janta, na lanchonete. Você trazer esse conteúdo, primeiro estimulando o raciocínio da criança, a percepção dela, o conhecimento prévio, etc., para depois você trazer o conceito, né? Como você falou, né? Você trabalhou ali, ó.
Vamos lá, cada um vai colocar qual um número multiplicado por outro que vai dar 10. Todo mundo colocou, você fez a análise, comparou, pensou, foi lá, e depois você traz o conceito. Olha, o nome disso é propriedade Com comutativa da adição. certeza. Vai trazer muito mais interesse da criança. Porque se você trouxer o conceito primeiro e ela tem que decorar, propriedade comutativa, é isso, isso. Cara, isso já trava o TDAH, principalmente, né? Brava. O TDAH, ele vai olhar para aquilo como algo chato, monótono, que ele vai ter que decorar e ele vai travar primeiro, né? Então, isso acontece. Eu sou a favor de trabalhar com a investigação matemática. Você lança um desafio, lança uma proposta, né? E a partir daquela proposta, você começa a ver que estratégias os alunos vão elaborar para aquela questão, o que ele vai planejar para resolver aquela questão. E isso, no curso que eu fiz da metodologia Singapura, né, a especialização que eu concluí, eu fiquei até muito grata porque o coordenador do curso do Peru me chamou para fazer uma formação com ele. Então, eu estou assim, nas nuvens, né? Porque só tinha eu de aluna do Brasil fazendo esse curso. Parabéns. E foi muito bom. Obrigada, muito bom. E eles trabalham com a metodologia CPA. CPA. Ou seja, tudo parte do concreto para o pictórico para o abstrato. Então, você não pode chegar lá e já colocar para o aluno 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Gente, isso aí é o final de tudo. É a sistematização. Vamos hoje aprender a tabuada do 2, hein? 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. E às vezes a gente fala até errado, sabia? A gente fala assim na pressa, 2 vezes 2. Aí aquele aluno que pensa, 2 vezes 2, o que é isso? Vamos lá, verdade. gente. 2 vezes o 2. 3 vezes o 4. Né? 5 vezes o 6. E a gente às vezes encurta. E aí a cabeça do TDAH vai ficando mais confusa ainda. Então, Exatamente. a gente tem que usar o vocabulário correto, né? O conceito correto, o vocabulário correto, para facilitar, para não ter um entrave aí no processo didático, para não ter um entrave na cabeça dessa criança. Sim, e você falou da tabuada, né? Sim, a gente precisa entender o processo, porque antigamente, na minha época, a gente só decorava a tabuada, a gente não entendia o processo da multiplicação, né? Hoje a gente ensina para a criança o processo, o conceito, como você chega naquela tabuada. Mas, por outro lado, eliminamos a tabuada, né? E assim, porque fica naquela construção, a tabuada e não consolida. E não consolida. Ó, por exemplo, essa sistematização, como você falou, né? Essa daqui, a tábua de Pitágoras, né? Se eu tiro o elástico, perde o sentido. É o elástico que faz o movimento. E aí, quando eu faço aqui o movimento, eu estou marcando quem? O 24. O 24 eu falo que é um número lindo, porque ele te dá várias possibilidades. E aí eu pergunto para ele, olha só, eu marquei o 24. De onde surgiu esse 24? Ah, surgiu do 4 vezes 6. E se eu olhar primeiro a coluna e depois a linha? Ah, o 6 vezes 4. Será que o 24 aparece em outro lugar? Vamos pesquisar? Então você está brincando com o aluno, brincando. Isso aqui eu faço aos montes. Isso aqui está até difícil agora, eu compro de São Paulo, comprar essas capinhas de DVD, porque não existe mais, né? Aí, quando eu acho, eu compro logo em estoque. Por quê? O aluno pode usar uma caneta de quadro, marcar. Vamos marcar outro número agora. E olha o que eu coloquei atrás, o sistema de medidas, que ele vai usar até o ensino médio. E aqui ele está o quê? Usando a questão tátil, a questão visual, sensorial. Então, não tem como ele fugir. E a questão, eu defendo muito, a linha de Jo Boller. Jo Boller é da Universidade de Stanford, né? Eu fiz um curso com ela em São Paulo. Ela defende a metodologia de mentalidade matemática, que está crescendo muito no Brasil. Quem apoia é o Itaú Social, uma delas, né? O Instituto Siddhartha. Me chamaram até para fazer parte da equipe do Rio de Janeiro, da mentalidade de matemáticas. E eles trabalham com o quê? Com esse desenvolvimento do potencial, mostrando que todos são capazes de aprender matemática em alto nível. E eles defendem, né? A Jo Boller, que é líder, defende a matemática
visual, uma matemática mais criativa, uma matemática aberta. Olha só que coisa linda. Uma matemática visual, aberta e criativa. Sim. Você trabalhar a parte multissensorial, como você falou, né? O tato, você está trabalhando muito manipulação visual, auditivo, você está ativando várias áreas do cérebro e você está registrando aquela informação em várias áreas do cérebro, que é importante, porque consolida muito mais informação, né? Consolida. É necessária essa consolidação. Exatamente. E às vezes é isso que muitas vezes faz falta, né? Há uma introdução do conteúdo na escola, mas não há uma consolidação daquele conteúdo através de uma metodologia que vai realmente fazer com que a criança treine aquela aprendizagem, né? Mas não de uma forma só de repetir a mesma coisa. Né? Então, assim, às vezes a gente vê lá o ar me efetue da letra A quase até a letra Z. E isso é uma reclamação, né? Uma queixa que as mães fazem, né? Porque, assim, a criança chega em casa com uma bateria de exercício que parece que ela está fazendo vestibular para medicina, que ela tem que fazer aquela bateria de matemática, né? 20, 30, 40, 50, aquela lista. Não é assim. E ela chega com 10, 15 exercícios do mesmo, só troca o número, mas que não faz ela pensar, só faz ela reproduzir. E muitas vezes o TDAH vai fazer o primeiro, o segundo, não vai dar conta de fazer o resto. E não faz nem o primeiro, segundo da forma como deveria. Porque se ele tivesse só que fazer 2, 3 ali, focado, pensando, raciocinando, né, trazendo para o concreto, ele iria consolidar a aprendizagem. Mas quando ele tem que repetir, pela repetição, ele faz de uma forma mecânica e não absorve, né, não consolida, né? Ó, a Renata Bueno está perguntando onde ela pode adquirir seus materiais. Ela é de São Paulo. Entra em contato no meu Instagram, no Betmática, anota aí meu Instagram. Eu mando para o Brasil inteiro. Eu estarei em São Paulo esse fim de semana, em Novo Horizonte, dando formação. Semana que vem estarei em Itaperuna, fazendo uma formação. E em abril, né, estou confirmando, estou fechando aqui, um congresso em Aracaju. Estaremos lá, se Deus permitir, em Aracaju. Então, São Paulo está aí. São Paulo é pertinho, a gente manda fácil. Olha só, esse daqui, né? Alguém pode falar assim, mas Beth, esse daí é de linguagem. Está até viradinho em alguns cubos, porque dá uma trabalheira para fazer, você não tem ideia. Meu marido é dislexo. E aí ele foi tentar me ajudar a montar. Eu falei, amor, me dá o bo. Aí ele, o bo? O bo de boi ou bo de... Aí eu, calma, não, deixa que eu faço sozinha, que não vai dar certo. Esse aqui, então, para quem é dislexo, né? Me dá aí a sílaba para eu colar. Aí eu desisti, eu faço sozinha, fico até meia-noite. Então, olha só, tá vendo? Eu tenho cubos, aqui diversos, que tem tem uma estrutura, e olha o que eu montei. Com a própria cor de cada cubo. Então, o aluno ele busca a cor e também tem sem a palavra. Só as imagens. Então, aqui são 54 sílabas. Você brinca de montar palavras, brinca de criar palavras, de criar frases. E você desenvolve o quê? A autonomia, porque ele está sorteando. Eu falo que quem inventou o dado, quem inventou o cubo, né, para poder brincar como um dado, ele não tinha noção do que estava criando. A riqueza que eu falo que é o dado e o dominó. A riqueza que é isso. Esse jogo, gente, faça com papelão, com papel de televisão, mas faça, brinque, crie jogos diferentes, compre também comigo, a gente manda para qualquer lugar, mas pense, por exemplo, esse daqui. Se eu só pego isso aqui e dou na mão da criança, é uma coisa. Se eu tiro o elástico, piorou. Agora, eu criei o quê? Fichas. Eu criei fichas com perguntas que vai virar um jogo. Então, tirou essa daqui. A vez dele, tirou essa. O que está escrito? Olha, que padrão ocorre na tabuada do 5? Então, na vez dele, ele vai olhar para a tabuada do 5 e vai perceber algum padrão. Termina em 5-0. Muito bem, ganhou ponto, parabéns. Agora o outro, vamos pegar outra ficha. E aí vira um jogo. E quando você joga,
Né? Fala aí, Juliana, dos hormônios aí que aparecem aí na hora que a gente está jogando. Tem a noradrenalina, né? A Mas, ó, dopamina. a dopamina é aquilo que eu falo para as mães, né? O tanque de combustível cerebral do TDAH, que está lá sempre na reserva, quando ele está no jogo, ele produz mais dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor essencial para que o TDAH consiga ter uma boa produtividade, um bom engajamento nas atividades, até que ele não gosta. Né? Então, assim, quando ele está jogando, ele está produzindo dopamina. Por isso que eles gostam tanto de videogame, por isso que eles gostam tanto, né, Sim. de brincar, né? Então, assim, é muito comum uma criança estar estudando em casa, fazendo um dever de casa, estudando, que exige dele, né, um esforço mental, que exige dele uma concentração, e logo depois, pouco tempo depois, ele aumentar a hiperatividade dele. Porque essa hiperatividade, o movimento, é autorregulador dessa produção de dopamina. Então, ele precisa sair um pouco, andar, correr, pular, brincar. Então, assim, se a gente não sabe disso, a gente força a criança a ficar, às vezes, uma hora fazendo uma coisa que ela não dá conta. Sim. Né? Agora, se você transforma, claro que a gente não vai dar conta de transformar tudo em jogo, mas tudo que é possível a gente pode transformar. E se a gente faz isso, usa, né? Pelo menos em algum conteúdo daquele dia, algum exercício, você transforma no jogo, aquilo ali vai aumentar o tempo de concentração, o tempo, né, de Isso. engajamento da criança naquela atividade, né? Por exemplo, É o dado verdade. que você falou, né? Você pode imprimir na internet, você pesquisa lá, dado, né? Sem nada, o dado todo branco. Você imprime aquele dado de papel, recorta, né? Monta, e você pode colocar ali, por exemplo, a criança estudou história. Você coloca em cada face do dado uma questão ali de história, ou enfim, alguma coisa que. E a criança joga o dado Eu e cai fiz uma pergunta. Então, eu só fiz para minha isso. filha. Ó, eu não jogo nada fora, né? Quando eu vejo que isso aqui é face é quadrada, eu falei, opa, essa aqui tá joia para fazer um cubo. Aí eu já corto, encaixo uma na outra, já faço o cubo. E aí a gente faz, eu fiz o seguinte, minha filha tem dislexia também. E aí, Uhum, na época da alfabetização, eu criei um dado para ela, 2 dados, tá guardado até hoje. É, num eu colei os animais, alguns animais, né? Que ela uhum, tivesse conhecimento. E outro, eu fui mudando a estratégia. Por exemplo, gato. O que que eu botei? G4. Olha só, uhum. G4. G de gato, 4 de 4 letras. Então, quando ela olhava o G4, ela tinha que identificar que era o gato. E aquilo para ela, ela adorava, porque era investigativo. Entendeu? E aí depois eu falei, Sim, né? isso. Aí depois eu criei um outro dado com a última letra. Aí tinha palavra que tinha a letra repetida, né? Que era gato, pato. Então ela falava, não, pode ser pato, pode ser gato. Eu falei, muito bem. E aí a gente vai brincando com aquele dado. Agora eu lancei, para acabar com esse problema de fazer dado, porque está longe ali, não dá para pegar. Eu lancei o dado multi. Esse dado multi é lindo, por quê? Uma amiga que produz para mim, a Chay, um beijo, Chay. Ele é bem trabalhado no EVA, mas bem reforçado. E ele tem as camadas de plástico que você pode colocar a palavra ou a frase. Olha que fantástico. Então, tudo que eu crio, eu procuro criar que Pode seja. mudar o conteúdo no jogo. Com certeza, o jogo está pronto para toda hora, para qualquer aluno, qualquer As assunto. pedagogas que estão aqui, gente, segue a Betmática, porque assim, a gente claro, né, precisa dar honra, né, para quem tem honra, a gente precisa valorizar o trabalho das pessoas, né, adquirindo os materiais que são lindos, são maravilhosos, são muito bem estruturados. Ela realmente pesquisou ali para construir o melhor material, mas ao mesmo tempo a gente também pode se inspirar nos Com materiais. Né? A gente olha certeza. lá, olha o material, a gente pode pensar outras possibilidades e Isso, criar outros, né? E aí dessa você que é forma. pedagoga, né? Tem vários aqui me seguindo, né? Com certeza segue você também, né? Olhar para esses jogos, porque nem sempre a gente vai conseguir comprar tudo que a gente tem Sim, vontade, né, velho? mas aí Mas a você gente faz pode uma se inspirar, adaptação, faz uma né? adaptação. Se inspirar nisso e começar a criar os seus próprios Ó, jogos. Porque a esse dado, ela tem alguns jogos que são mais, tem uma mecânica um pouco mais complexa, a gente sabe disso. sim, Mas a gente pode criar um jogo muito simples também.
só para tornar aquilo ali um pouco mais lúdico, tirar um pouco do peso, né? Esse dado multi eu estou usando na igreja com as crianças e nas igrejas com idosos. Aí eu coloco história, versículo, cantor gospel, oração, música. Aí quando jogo o dado, e os idosos, eu dei uma semana passada uma oficina numa igreja para idosos, terceira idade, né? E aí caía a história. Mas que história? Eu falei, qualquer uma da sua vida. Olha, eles contavam história lá de 1900 antigamente. Né? E aí trabalhei com eles o dado. E agora música? Ué, qualquer música. Vamos cantar, escolhe uma música. Então, trabalha na memória. Qual música você gosta mais? Então, ali eu trabalhei com isso. Quando eu vou para outro local, eu tiro aquelas fichas e coloco outras. Então, chamei de dado multi, porque ele realmente multi, dá para você trabalhar de diversas formas. Ó, a Renata colocou assim, ó, comprei o banco imobiliário, ele só jogou com a psicóloga e comigo, está parado, nunca mais quis jogar. Renata, olha só, o TDAH, ele também tem uma tendência a enjoar um pouco das coisas rápido, né? Então, aquilo quando é novidade, ele gosta, ele quer. Tem uma questão com o banco imobiliário, apesar dele ser muito prático, né? Tem ali a questão concreta e tal, ele é um jogo muito longo. Isso. Né? Isso que eu ia falar. Jogar é diferente, por exemplo, do jogo da vida. O jogo da vida também tem a questão do dinheiro e tal, mas ele é um jogo que você joga muito rápido, ele acaba rápido. O banco imobiliário, não. Você joga, demora. E isso para o TDAH acaba sendo entediante, entendeu? Às vezes você joga e não acaba o jogo, para e depois começa tudo de novo. Isso. Ele não tem o prazer de ganhar. Né? Porque não chega no fim. O banco imobiliário às vezes nem termina, né? Então, assim, a gente precisa também pensar que às vezes acontece dele não ter mais interesse por conta disso, tá? Ó, a Alba tá colocando aqui, ó, Beth, será que você pode comentar sobre mais jogos para disléxico? Por isso que é bom trabalhar. Então, aqui em casa a questão cognitiva, não só a matemática, sim, né? Aqui em casa é o trio, o marido, o filho e a filha, né? Os três, com certeza, com dislexia. E o que eu fui fazendo? Trabalhando raciocínio lógico, interpretação, investigação. Eu desenvolvi a parte da linguagem nos meus filhos através da exploração da matemática, da argumentação matemática. E aí, então, tudo virava jogo. Por exemplo, se ele não conseguia terminar um dever de língua portuguesa, que era muita coisa para escrever, né? Eu falava, vamos trocar então por isso? Eu explico a sua professora por que não deu para fazer, e a gente ia ajustando. Tinha tarefa que ela não conseguia fazer, não dava conta. Esses dias ela foi na prova, tinha que escrever inseticida. Cadê que saía inseticida? Aí o professor falou, não, o nome daquele negócio aquele negócio que mata mosquito, ele é SBP, aí ela. Mas qual é o nome disso, professor? Ela já está com 17 anos. Aí ele é inseticida, obrigada, aí ela. E agora, como que eu escrevo inseticida? Não saía. Acho que não saía. Aí ela pensou em outra palavra para poder substituir, e ela vai dando o jeito dela. Então, como que ela foi melhorando, aumentando a sua autoestima por causa da dislexia, ela foi aumentando em relação à matemática. E como ela melhorou em matemática, virou aluna de destaque, conseguia resolver os problemas, as operações com rapidez, isso melhorou a sua autoestima na linguagem. Então, a dislexia continua, né? Ela tem suas dificuldades. É uma outra linguagem. Então, se ela tem uma dificuldade na linguagem, né, das letras ali, ela vai utilizar uma outra linguagem para se comunicar, para desenvolver o raciocínio, etc. E isso, uma coisa acaba ajudando a outra, né? E essa questão de transformar, em relação aos jogos, qual é o nível do seu filho, do seu paciente, o que ele precisa? Aqui em casa, o quarto dela, na época, eu transformei tipo um consultório. Eu tinha jogo para tudo aqui, e aí eu fui fazendo trabalho com ela, desenvolvendo, mas, é o que eu falei, não era repetição de exercício. A matéria hoje foi substantivo, vou imprimir 10 folhas de substantivo para ela fazer para aprender, não é desse jeito. Era transformando em algo lúdico, para poder prender atenção e algo que levasse à reflexão.
Tanto que hoje, quando ela faz uma avaliação de qualquer disciplina, quando é múltipla escolha, ela marca tudo, ela sinaliza todos os detalhes, ela marca a data, marca o ano, marca a palavra-chave. Ela criou argumentos, estratégias de resolução de prova de qualquer matéria, através da lógica. Então, Sim. ela avançou, tem avançado, se Deus quiser, vai avançar ainda mais através do raciocínio lógico que foi bem desenvolvido. E aí a mamãe fica feliz, né? Porque o menino é sargento da aeronáutica e ela está terminando o médio, e os dois são apaixonados por matemática. Então, foram meus alunos, são meus filhos e foram meus alunos. Eles amam matemática. Você passa essa paixão pela matemática e contagia, né? Então não tem como não gostar. Aí eu E tem fico uma feliz. O meu coisa que filho, você os falou, filhos né? aí. Seus filhos, né, estão aí, graças a Deus, sucesso, né? Conseguindo superar as dificuldades, mas não deixaram de ter Sim, dislexia. não Ainda tem deixar. as dificuldades, né, desse transtorno de aprendizagem. Agora, encontrar estratégias para lidar com essas dificuldades. E é isso que muitas vezes, né, eu falo para as mães de TDAH. Não olhe para o seu filho querendo que seu filho deixe de ter TDAH, que ele fique curado. Assim, as dificuldades que ele tem, ele vai continuar apresentando. Agora, a gente precisa É munir essa verdade. criança de estratégia para lidar com isso. Então, por exemplo, igual o seu aluno, né? Se ele tem dificuldade de fazer essa manipulação de informações aqui no abstrato, né, que ele Sim, tem dificuldade de planejar, antecipar jogadas aqui no campo da abstração, ele pode ele utilizar isso foi no para o computador e ele conseguir dar conta. Então, ele conseguiu atingir o objetivo, só que ele utilizou uma estratégia diferente do que outras pessoas talvez utilizariam, né? Então, é isso que a gente faz na terapia, né? Isso que a gente faz no tratamento TDAH, é munir a criança dessas estratégias para que ele aprenda a lidar com as suas dificuldades, porque a dificuldade vai acompanhar, né, para a vida toda, porque o com TDAH não certeza. tem cura, né? Ó, tem uma mamãe botou assim: quando ele era pequeno, eu pegava os carrinhos dele para fazer as contas de mais e de menos. Aí eu disse, mas hoje ele tem pavor de matemática. No mínimo, ela Ah, parou então, de olha só, manda ele para o Instituto Vetmática, que eu te garanto que ele vai perder esse pavor. Pode mandar. porque assim, o que acontece? Isso também acontece muito, né, Beth? Às vezes a criança, quando ela é pequena, lá na educação infantil, nos primeiros anos do fundamental, a matemática é mais concreta, é mais lúdica e tal. Mas chega uma hora que os professores começam a trazer a matemática de uma forma mais seca, né? Menos Muito, lúdica, menos concreta, e aí tem e uma ruptura. muito Que é, pronta, né? muito Às vezes pronta, sem a criança investigação. exatamente. Às vezes a criança que gostava, até gostava, se dava bem, passa a não gostar mais, né? Passa a ter dificuldade. Né? E como você falou, trazer aquilo pronto, o TDAH precisa do desafio, né? O TDAH ele precisa se sentir desafiado cognitivamente, ele precisa da novidade, e isso estimula o engajamento do TDAH. Quando a coisa é muito maçante, decorado, pronto, ele vai ter dificuldade de engajamento, né? Então, assim, não é que ele tem dificuldade de compreender o conteúdo, mas ele tem dificuldade de se engajar na aprendizagem, porque para ele aquilo ali é chato, Sim, aquilo, né? Não esse tem aluno, atrativo, né? esse aluno eu tinha dado um conteúdo para ele ano passado. Quando eu vi a fórmula do livro, eu falei assim, meu Deus, para que essa fórmula no nono ano? Para que essa fórmula no nono ano? E aí ele copiando a fórmula, eu acho que ele tem um pouquinho de disgrafia, era tipo desenho, não era letra, que era uma letra grega, né? Então, é tipo quando a criança faz o A, faz uma bola e faz uma perna, né? E ela diz que é o A. Foi mais ou menos isso. E aí eu vi assim, não tem como eu passar essa fórmula para esse aluno. Espera aí que eu vou arrumar um outro jeito, um outro caminho. E aí a gente desconstruiu aquilo ali e montou com outra trajetória. Aí ele, mas eu posso fazer desse jeito? Eu falei, pode. Posso aplicar desse jeito que a senhora está me mostrando? Eu falei, pode, meu filho, com certeza. Então a gente precisa ver qual o melhor caminho, qual o meio que ele vai compreender aquela fórmula, aquela situação. Porque não adianta simplesmente decorar, passar naquela prova, se ele vai precisar daquilo depois. E Então, depois ele é, entende, Beth, que por que daquela forma? Porque assim, ele tem todo um raciocínio que ele desenvolve
e depois ele tem acesso àquela fórmula. Então, assim, a fórmula faz um sentido depois, porque a fórmula é para criar um atalho, né, para aquela todo aquele raciocínio que foi feito antes. Então, motiva até ele decorar, né, aquela fórmula depois, primeiro, porque ele já compreendeu o processo e ele entendeu que a fórmula passa a ser algo que vai fazer ele ganhar tempo, assim como a tabuada, né? Ele entende o mecanismo da tabuada, da multiplicação, tudo aquilo, mas quando ele entende tudo isso e ele vê que se ele tem memorizado a tabuada, ele ganha tempo e não sobrecarrega a memória de trabalho dele. Sim, né? sim. Olha, esse daqui é um lançamento também. É uma prancha de associação. E você pode colocar o conteúdo que quiser, porque é adesivo. Você coloca e tira, e aí? Então, vamos lá, para dislexia, né? Coloca algumas palavras aqui diferentes, coloca embaixo o significado delas. Então, vamos lá, vamos ver em quanto tempo você consegue associar essas palavras. E compra aquela ampulheta de 1 minuto, eles adoram aquilo. E você vai trabalhando a ansiedade. E eu perguntei para esse aluno que tem TDAH, eu falei, posso botar uma ampulheta para você? Ele falou, pode, eu não tenho problema com ampulheta, não. Eu falei, isso é muito bom. Então, essa prancha de associação, tá vendo? É um material para a vida toda. Mas Beth, eu não tenho aqui, eu estou em casa. Faz uma de papelão, plastifica, dá seu jeito, mas brinque com esse aluno, né? Gamifique os conceitos. E aí você vai ver como que isso vai mudar a visão dele, de escola até. De escola. Porque meus alunos, às vezes, essa semana, eles já falaram assim, professora, quando vai ter jogo? Eu falei, agora calma, que o sistema agora da apostila é meio corrido, calma, mas eu vou trazer. E eles ficam assim, né? Cadê o jogo? E aí eu vou contar só uma história aqui de um aluno, que é onde eu passo, eu conto, dessa investigação matemática, né? Um aluno também, irmão gêmeos, e o irmão era top, aquele bonitão, 8º ano, a meninada toda, né, olhando para ele, e ele mais quietinho, menor do que o irmão, mais baixinho. E aí, primeiro dia de aula, ele vira para mim e fala assim, professora, eu falei, poxa, não, meu filho, crente que ele ia fazer uma pergunta de alguma dúvida, e ele, não me peça para pegar água, tá bom? Aí eu já tinha entendido. Eu falei, tá bom, meu amigo, tudo bem. Por que isso? Porque ele já tinha ouvido pelos corredores da escola, ele era meu aluno novo, que eu falo assim, olha, eu quero 1/3 da garrafa. Eu quero 8/9 da garrafa. Eu quero 1/5 de água. Eu quero... Aí ele falou logo de cara, professora, não me peça para pegar água. Mas o final da história foi feliz demais. Ele ficou 2 anos comigo. No último dia de aula do 9º ano, ele virou para mim, levantou a mão. Eu não esqueço, professora. Eu falei, pois não, meu amigo. Posso pegar água para a senhora? Que lindo, né? Lindo, 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 lindo. E aquilo ali foi a consagração daquele menino. Ele terminou o ano com a autoestima lá em cima, com a nota barrando os alunos também top. Então, tudo é questão de você mostrar essa beleza da matemática e não o lado ruim. Porque tem o lado ruim? Tem coisa complicada? Não vou dizer aqui que não tem. Claro que tem. Mas você mostra o lado bonito. O que você faz com uma criança que não quer comer? Você bota lá um enfeitezinho, divide a carne em 5 pedaços, lá em cada colherada tem um pedaço de carne, não é isso? Você dá seu jeito. Então, na matemática, a gente precisa também dar o nosso jeito, fazer essa motivação, mostrar esse lado bonito da matemática, que existe, é claro, é um lado lindo, e a gente precisa dela, não tem para onde fugir. Aí eu falo, é melhor ser amiga do que ser inimiga da matemática, hein? Então acho que vale a pena a gente ser mais amiga. Não é bom ter o inimigo perto? Então, olha só, você tem que chegar mais para perto da matemática. Porque ficar como inimiga vai ser mais complicado para você. Vai ter que estudar mais para fazer mais uma prova de recuperação. Ou, de repente, vai ter que estudar mais um ano porque perdeu o ano. Então, é melhor ser amigo da matemática, estudar logo agora, né? Para você poder dar conta dela. Não precisa se apaixonar como eu me apaixonei. Mas você pode, pelo menos, ter uma boa convivência. Então, é isso que a gente espera, né?
É isso aí. Beth, muito, muito bom conversar com você. Eu espero que a gente tenha Obrigada. outros momentos aí para a Sim, gente poder conversar, sim. poder mostrar mais seus materiais. Quem tem interesse, né, de conhecer mais o trabalho da Beth, acabou que a gente não mostrou, né? A Então, dedanha. A dedanha tá aqui. esse jogo, olha, é Mas a, maravilhoso. mas a Maravilhoso. dedanha, basta me seguir no Instagram. E aí eu vou botar lá, tenho o meu contato. Entra em contato no WhatsApp que eu mando em PDF. Eu tenho a dedanha em português, em inglês, em espanhol e vou lançar em mandarim, que uma amiga do Japão ficou de fazer para mim. Eita, chique. Olha só, vou lá para o outro lado do mundo. Então, pessoal, sigam a Betmática. Vão lá, dão uma olhada no Instagram dela, tem muita coisa. Chama ela no direct, né? Conversa com ela se você quer Chama. adquirir os materiais dela. E se você quer ir à dedanha da matemática, que é um jogo maravilhoso, não só para trabalhar a matemática, mas as funções executivas, estimular o cérebro do seu filho TDAH e servir de inspiração para você, né, variar também, criar novos jogos a partir desse. Né? Chama ela no WhatsApp, lá no Instagram dela. Ó, a Beth Isso. colocou o telefone dela aqui. Né? Segue, segue no Instagram e manda mensagem no Isso. WhatsApp. Então, manda para ela lá no WhatsApp que ela manda o PDF para você, tá bom? E a gente encerra aqui. Se você quiser falar mais alguma coisa, só que antes de você falar, entrou muita gente aqui, eu vi que são seus seguidores, né? Pessoas que eu não conheço ainda, né? Sim. Então já te conhece. Seja muito bem-vindo. Esse encontro aqui acontece toda quarta-feira, é o nosso Papo de Mãe TDAH. Acontece toda quarta-feira, às 19 horas, aqui no Instagram, onde eu trago, né, um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. Tudo que é relacionado, né, esse universo aí do contexto familiar do TDAH, a gente traz aqui toda quarta-feira. Eu sou Juliana Deodato, psicóloga e psicopedagoga, e tive o prazer de conhecer a Beth, né, de dividir com ela aí alguns momentos. A gente com certeza vão ter outros. E convido vocês para estarem aqui toda quarta-feira comigo, né, para a gente poder continuar esse papo. Semana que vem a gente não vai ter live, porque eu vou estar de mudança. Vamos mudar na quinta-feira de manhã, então quarta-feira vai estar minha vida vai estar uma loucura. Eu já não tenho mais Sim. quase nada, minhas prateleiras já estão tudo vazia. Minha vida está dentro de caixas. Mas então semana que vem eu não vou conseguir fazer a live, mas na outra semana eu vou divulgar aqui para vocês. A gente vai ter uma live também com uma psicopedagoga, Ana Luísa Rosa. Ela é maravilhosa, ela trabalha com mentoria de estudo. Gente, é totalmente diferente de tudo que a gente já imaginou em relação a como trabalhar a Nossa. rotina de estudo com a criança. É um trabalho, assim, incrível. Tudo que eu sei em relação a isso eu aprendi com ela, e ela vai estar aqui com a gente, vai dividir, né, não só esse trabalho de mentoria de estudo, onde a criança aprende a estudar, onde a criança aprende a gostar de estudar, ter autonomia no estudo, mas também vai trazer algumas dicas aí para você, mãe de TDAH, poder usar em casa, né? Aquelas situaçõezinhas do dia a dia, do tipo como organizar material, local de estudo, a mochila da criança, né? Coisas que vocês Muito sempre me perguntam. importante. Como eu faço, né? Meu filho não arruma mochila sozinho, eu tenho que fazer por ele esquece sempre. Ela vai dar várias dicas práticas para você poder ajudar o seu filho em casa. Então, vem com a gente toda quarta-feira que você não vai se arrepender. Com E fica à vontade, certeza. para você falar, fazer seus convites, divulgar aí, né, seu Eu trabalho. quero agradecer o convite, esse momento. A gente fica assim um pouquinho tensa, né? Até começar. Depois que começa, a gente relaxa e não quer parar, É né? verdade. O recado que eu quero deixar é o seguinte: mesmo que você não tenha tido uma boa convivência com a matemática, uma boa experiência com a matemática, não passe isso para sua criança, para o seu adolescente. Tente mostrar que a matemática é útil, ela é necessária, ela é importante, né? Tente falar, colocar na cabecinha dessa criança a beleza da matemática, porque senão vai complicar ainda mais a situação dessa criança em relação aos conceitos matemáticos. E o que Uhum. você puder pegar de conteúdo e tornar numa atividade lúdica, né? Foi isso que eu defendi no meu mestrado, né? Como que os jogos, os materiais manipulativos podem potencializar a aprendizagem de uma criança, principalmente na matemática. Então, busque, tem vários vídeos, tem Instagrams, daí que tem materiais excelentes.
né? Tem as minhas propostas, os meus materiais também, que eu mando para todo lugar do Brasil. E é o que a Ju falou, né? Também você pode olhar e ter outras ideias, fazer uma releitura do material, e assim a gente vai caminhando. O objetivo é que a criança passe a gostar da matemática. Ou pelo Uhum. menos não ter medo, pelo menos não ter medo. Esse é o nosso objetivo. Porque se ele não tem medo, depois ele entra num cursinho aí, mete a cara e vai, né? Sim, Então, aproveite, né? Use a matemática em todos os momentos, mostre para o seu filho essa beleza. Está comendo, está lanchando, está andando de carro, está no GPS ligado, está na academia. Gente, olha isso aqui, olha quanto que eu andei, olha o percurso que eu andei, olha a velocidade que eu estava. Ah, essa parte que eu já estava cansada, porque olha só que velocidade estava nesse momento. E mostra a beleza da matemática. Então, não enfie muita coisa na cabeça, não. Só desperte a curiosidade. isso aí. Ó, tá todo mundo aqui colocando, maravilhosa, assisti live, assisti palestra da Beth Mática, adorei, excelente, profissional maravilhosa. Enfim, gente, não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. Obrigada, Gratidão, pessoal que Beth, entrou aí, muito aqui. obrigada, boa noite. Um Muito beijo bom grande no mesmo. coração de vocês. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, 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 pessoal. pessoal.